Desta feita, dando continuidade à nossa EBD, vamos ouvir o nosso amado irmão Henrique, mas eu peço a você, fica ligadinho. Se você está vendo que alguém não entrou, vai lá no individual dele, diz: olha, já começou a EBD, entra que vai estar uma bênção. Estamos aqui para fazer a obra de Deus. Então, com oportunidade, o nosso amado irmão Henrique, em nome de Jesus. Saúdo mais uma vez a todos com a paz do Senhor. Como o pastor disse, né? Já estamos morrendo de saudades de estarmos juntos aqui, mas não estamos juntos presencialmente, mas estamos ligados em espírito. Faz falta vocês estarem aqui, né? Às vezes a gente erra e tem vocês aqui do lado para dizer: não, irmão Henrique, não é esse aí não. Eu peço perdão por minhas falhas, peço perdão pelos meus erros, e peço que vocês aí de casa nos ajudem a oração, para que Deus possa nos dar graça, para que Deus possa nos abençoar, e que da melhor forma nós viemos apresentar essa lição para vocês, né? A nossa lição trimestral é Ensina-nos a Orar, esta daqui, que fala sobre exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Já estamos na lição 12, já estamos no finalzinho, são 13 lições, né? 12 orações. A primeira, ela fala sobre a oração em âmbito geral, e depois vem com esses exemplos. Nós já estamos na 12ª lição. A próximo final de semana nós estamos encerrando, não é isso, pastor? Como o pastor falou, nós temos já uma nova lição, já a CPAD já preparou, já tem um novo material que vai ser dado a partir de hoje a 15, e os irmãos que quiserem acompanhar, que quiserem ter esta lição, vocês entrem em contato. Os irmãos da igreja têm o meu contato pessoal para falar comigo, para dizerem quem quer a lição, quem não quer, quem deseja adquirir essa lição. Ela está na importância ainda, eu creio que R$8, não é isso, pastor? Mantendo ainda R$8 mesmo. Tudo aumentou, aumentou feijão, aumentou arroz, aumentou o óleo, aumentou a margarina, né? Aumentou tudo, gasolina aumentou, mas a lição continua o mesmo preço. É para você aprender, é para você ter e desfrutar, né, do prazer de estar com Deus nessa manhã, às 9 horas da manhã, na escola bíblica. Então, peço que vocês que têm a lição, nos acompanhem hoje, nessa manhã. Vamos lá fazer a leitura. A 12ª lição que é sobre a oração de Paulo pelos Efésios. Olha só, uma oração muito, muito potente, né? Uma oração ousada, uma oração cheia do Espírito Santo. E lá o texto do dia está inserido lá em Efésios 3,14, que diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A síntese diz: a oração de Paulo pelos cristãos em Éfeso é um marco de ousadia, intimidade e fé para com Deus. Seus efeitos ainda hoje têm uma total influência nos crentes que formam o corpo de Cristo. Glória a Deus. Bom, a leitura bíblica de hoje está lá inserida em Efésios 3, do 14 ao 21. Peço que vocês vão abrindo as suas Bíblias para acompanhar essa leitura. Efésios 3, 14 ao 21. Essa lição tem 2 objetivos, que é apresentar, o primeiro é apresentar a ousada oração de Paulo aos cristãos em Éfeso, e o segundo é perceber o poder do amor de Cristo para a igreja. Vamos lá fazer a leitura, eu creio que todos já abriram suas Bíblias. O texto diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite, pela fé, no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais
abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai bendito, ó Senhor, te agradecemos por essa santa palavra, ó Senhor, meu Deus, a palavra da verdade, que nos deste, ó Pai, como tesouro, ó Senhor, meu Deus, como herdade, ó Senhor, meu Deus, para aprendermos de Ti, ó meu Deus, para podermos chegarmos mais perto de Ti, ó Senhor, meu Deus, para podermos estarmos ligados a Ti, ó meu Deus, não importa o lugar, ó meu Deus, não importa a distância, ó Pai amado, mas quando temos essas verdades em nossos corações, ó meu Deus, podemos chegar mais perto de Ti, ó meu Deus, podemos nos aproximar de Ti, ó Senhor, meu Deus. Então te pedimos, ó Senhor, meu Deus, que fique conosco nessa manhã, ó meu Deus, e aplique essa palavra em nossos corações, para que podemos ser chamados, ó Senhor, de filhos Teus, ó meu Deus, em excelência, assim como Jesus Cristo, ó meu Deus, seguimos a Ti, ó meu Deus, seguimos a Ele, ó Senhor, meu Deus, e nos espelhando nele, ó Senhor, como referencial, único referencial, ó Senhor, meu Deus, pois Ele é grande e poderoso, assim, ó meu Deus, como Tu, ó Senhor, meu Deus, que o fizesse, o constituísse, ó meu Deus, e nos desse, ó meu Deus, como filho, ó meu Deus, como sacrifício vivo, como cordeiro, expiador, ó Senhor, meu Deus, dos nossos pecados, ó Senhor, meu Deus, te pedimos e te agradecemos desde já, em nome do Teu santo Filho Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Bom, a introdução diz o seguinte, eu vou pedir licença mais uma vez para tirar a máscara aqui. E assim daremos prosseguimento. Bom, a introdução diz: Paulo, na prisão em Roma, provavelmente levando-se em conta as informações que temos, sente a necessidade de escrever à igreja em Éfeso. Os cristãos nessa cidade passavam por um momento de fortalecimento e boas notícias chegaram até o apóstolo, que buscou escrever-lhes uma carta. Em meio às suas letras, reflexões e apontamentos, Paulo foi impelido a fazer uma das orações mais ousadas da Bíblia Sagrada. É essa a oração que estudaremos nesta semana. Bom, pelo fator histórico, pelo que nós temos, pelos historiadores que relatam que Paulo estava na prisão nesse momento, nós chegamos a uma conclusão que lá no final a gente vai conseguir entender melhor, mas o cenário que Paulo estava inserido. Paulo estava preso, né? Paulo estava subjugado pelos homens ali, né? Foi preso, mas o seu espírito estava sempre conectado com a igreja. Não importava a distância que Paulo estava da igreja naquele momento, não importava as barreiras físicas, não importava o cárcere, o carcereiro que estava ali, não importava a distância entre Roma e Éfeso, mas sim, Paulo estava ligado em espírito com a igreja. E nós vamos ver, agora vamos introduzir o amor que Paulo tinha pela sua igreja. Bom, o primeiro tópico diz o seguinte: uma oração ousada. Essa lição tem 2 tópicos apenas, o primeiro é este, e o segundo é o primeiro pedido de Paulo. Introduzindo a lição, nós temos o seguinte: no primeiro tópico, o primeiro subtópico diz: o cuidado para com a igreja. A carta escrita pelo apóstolo à igreja em Éfeso revela o grande cuidado e amor que esse homem de Deus tinha pelas suas ovelhas. Paulo estivera anos antes nesta cidade e havia deixado ali uma igreja que se destacava. O conteúdo da carta é para a igreja em Éfeso, mas também se esperava que ela chegasse até as outras igrejas da região, como Laodiceia, por exemplo. Uma coisa é certa, essa carta também chegou até você e a mim. Glória a Deus. A oração que estamos estudando é um dos conteúdos dessa carta e expressa o sentimento profundo de comprometimento com a continuidade e o êxito daquela igreja, mas também é uma oração que se estende para todos os cristãos. Quando Paulo ora pelos crentes em Éfeso, ele ora também por mim e por vocês, pois o foco dele não repousava na cidade geográfica, mas sim na amplitude espiritual da obra de Deus. Apesar da situação que Paulo se encontrava, ele não deixou que o zelo por sua vida fosse maior que o zelo pela igreja e pela continuação da obra. Paulo conseguiu, através de sua oração, abençoar não só a igreja de Éfeso,
mas também toda a igreja em toda a sua trajetória. Olha só que maravilha. Paulo foi impelido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tocou a Paulo e Paulo foi impelido a fazer aquela oração. Não só por aquele povo que repousava ali naquela cidade ou dentro daquela igreja, dentro daquelas paredes, mas Paulo conseguiu, através de sua oração, abençoar não só a eles, mas aquelas igrejas que estavam circunvizinhas, aquela igreja que foi formada após ela, né? Foi a continuação formada, não, a continuação da igreja após aquela igreja ali, aquele povo que estava em Éfeso, até chegar a nós, e com certeza irá abençoar gerações vindouras. As futuras gerações também serão abençoadas por aquela oração que Paulo fez naquele momento. O segundo subtópico diz: de joelhos é melhor. Paulo está preso em Roma e sente-se movido a dirigir-se aos cristãos, falar-lhes, impor-lhes as mãos, orar, mas ele está preso. Como fazer? A resposta é simples. O apóstolo é um homem espiritual, maduro e com uma fé inabalável. O seu corpo era físico e limitado, mas o espírito que nele habitava era onipresente e onipotente. Os sentimentos de Paulo nos abraçam até hoje. A carta do apóstolo fala conosco até os dias atuais. A oração desse homem de fé é instrumento de bênção de Deus na vida dos cristãos, enquanto estiverem confessando a Cristo, crendo em Deus e dirigidos pelo Espírito, fazendo a diferença em um mundo que clama. Aos judeus de então, não era costumeiro a oração de joelhos. Quando oravam, ficavam de pé e erguiam as mãos. Paulo, inundado pelo desejo de pedir algo tão único e precioso para os cristãos, jogou-se ao chão e de joelhos clamou. Não podia ir fisicamente até Éfeso, mas de joelhos podia subir até o trono da graça de Deus e pedir com ousadia: Pai, fortalece-os no Espírito, habite Cristo nos corações, permita-lhes conhecer o incompreensível e enche-os da tua plenitude. Glória a Deus. Bom, o cárcere e as limitações físicas jamais poderiam aprisionar o espírito que habitava no apóstolo Paulo. Movido por esse espírito onipresente e onipotente, faz algo incomum e através daquele gesto revela para cristãos daquele tempo e de tempos vindouros o poder de uma oração aos pés do Deus Todo-Poderoso, onde humilhamos o corpo e exaltamos o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele faz algo incomum, algo inusitado, né? Algo que não era comum dos judeus. Paulo era judeu, né? E tinha descendência romana e judeia, né? Então Paulo, como um bom judeu, como um bom fariseu, orava como todos os outros, né? Tinha esse costume, mas o Espírito Santo de Deus o impeliu a estar de joelhos, diante daquele que tem que ficar de pé, diante do Deus Todo-Poderoso. Então nos ensinou através daquela oração como nós devemos buscar a Deus. Nós podemos também ficar de pé, mas é de joelhos que nós estamos nos humilhando e mostrando e reconhecendo que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que Deus é o grande e o soberano e só Ele deve ser exaltado. Glória a Deus. O terceiro subtópico vem dizer a ousadia de Paulo. A ousadia presente na oração de Paulo nos impressiona. Antes de terminar, pastor, o senhor pode já ir abrindo sua Bíblia lá em 2 Reis 6:17, por favor. 2 Reis 6:17. Retornarei aqui. A ousadia presente na oração de Paulo nos impressiona. Ele pede algo que é impossível de ser mensurado com exatidão. Podemos ter uma ideia do alcance das petições, mas jamais conseguiremos um retrato fiel de quão profundas e significativas são essas solicitações. A maturidade do apóstolo o leva a ousar e pedir que os cristãos vivam experiências que vão muito além do limitado entendimento humano. Que possamos, assim como Paulo, não nos conformarmos quanto ao que vivemos e sabemos acerca de Deus. Precisamos, movidos por tal ousadia, ansiar por ir muito além, de modo que as nossas experiências já não sejam mais suficientes. Devemos almejar cada vez mais a presença do Santo Espírito de Deus em nossas vidas.
O apóstolo estava preso, mas livre no espírito. Seu corpo físico estava limitado ao cárcere, mas suas orações ousadas iam longe, em uma verdadeira revolução na forma do relacionamento dos homens com a vida espiritual. Não bastava ouvir falar acerca de Deus, era necessário experimentá-lo de forma intensa e progressiva. De joelhos, as limitações, frustrações e temores se dissolviam e Paulo sentia-se infinitamente mais forte, porque nele operava o Espírito Santo, e o mesmo Espírito que estava em Paulo fortalece a igreja e opera em cada um de nós. Amém. Por favor, pastor. Segundas Reis 6:17. E orou a Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Obrigado, pastor. Bom, naquela oração que Eliseu fez pelo seu moço, ele pediu que Deus abrisse os olhos dele, para que ele visse coisas que não era possível ver com os olhos carnais. E Paulo faz da mesma forma a oração dele, para nós, para a igreja, que nós possamos ver o que Deus tem a nos revelar, possamos ver o que está em espírito e não só o que nossos olhos podem alcançar, que possamos ter e sentir a presença de Deus em nossas vidas, que Deus seja aquele que nos rege, que nos guarda, que nos protege, que nos guia e que nos mostra a profundidade do seu amor, o quanto o seu amor é profundo, o quanto ele zelou por nós, o quanto aquele sacrifício foi importante para nós, e que nós possamos assim, como aquele moço de Eliseu, ver coisas que jamais nós podemos ver com esses olhos aqui que nós temos, com esses olhos carnais. Glória a Deus. O primeiro pedido de Paulo, por favor, pastor, você pode abrir sua Bíblia lá em João 14:6. Pode ser depois. Isso. Bom, o primeiro pedido de Paulo, e o primeiro subtópico diz o seguinte: fortalecidos pelo Espírito. O apóstolo Paulo pede que Deus fortaleça os cristãos com poder no seu homem interior. Esse fortalecimento alcançará nossas mentes, sentimentos, propósitos, desejos, enfim, em todas as questões que se relacionam ao ser humano integral. É o seu interior que move e faz de alguém o que é. Quando não estamos fortalecidos, perdemos a nossa essência cristã e passamos a agir dentro de uma conduta mundana e ditada pelos padrões pecaminosos. Além disso, enfraquecidos, nós estamos sujeitos às mais duras frustrações e derrotas frente aos desafios cotidianos. Muitas pessoas desanimam, pois têm uma visão meramente humana e limitada de seus problemas e luta. As forças humanas não são suficientes para vencer os desafios que temos pela frente, pois as lutas vão muito além de nossas possibilidades falíveis e limitadas. Paulo pede para que, pelo Espírito Santo, sejamos fortalecidos em nosso homem interior. As fraquezas e limitações humanas nos fazem desanimar, mas o Espírito nos fortalece e nos coloca de pé. É nesse fortalecimento que nossas vidas mudam e conseguimos as forças tão necessárias para reagirmos às influências mundanas. Enfim, é Deus que nos fortalece para que enfrentarmos os desafios da vida. Esse poder que opera dentro dos cristãos é fruto de ação do Espírito Santo de Deus e acontece mediante a interiorização das verdades que ouvimos e permitimos que sejam refletidas e absorvidas por nossas mentes. Trata-se da interiorização das verdades essenciais da palavra de Deus em nossas vidas. Por favor, pastor. 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém viu o Pai senão por mim. Glória a Deus. Paulo, através do Espírito Santo, sabia dos sentimentos que habitam dentro do homem interior. E, movido por esse mesmo Espírito que o deu entendimento, pede que Deus nos fortaleça, para que tenhamos então as palavras da verdade em nossos corações. E quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo.
Quando seguimos a Jesus, quando nos espelhamos nele, como foi falado nas lições anteriores, assim então aplicamos a verdade em nós. Assim então aplicamos a verdade dentro dos nossos corações, quando amamos verdadeiramente, quando servimos a Deus verdadeiramente, nos espelhando em Cristo, seguindo a Cristo. E aí então teremos o que Paulo pediu: o fortalecimento espiritual, o fortalecimento daquele homem interior, daquele homem que é atingido, né? Se não tiver Deus ao seu lado, é atingido pelo mal que os rodeia, pelas dificuldades, pelas incertezas, pelas dúvidas, né? Pelas aflições. E Paulo sabia de tudo isso que os homens iam sentir através do Espírito Santo. O Espírito Santo revelou para Paulo. Então Paulo foi impelido pelo Espírito já para orar por aquilo que acontecia nos dias de hoje. As apostasias que acontecem diante de Deus, dos homens diante de Deus. A apostasia que a igreja está hoje, porque está em sua casa, a igreja não pode orar, a igreja não pode buscar. Não é isso. Deus disse, Jesus Cristo disse: chegará o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então não deixe se abater pelo mal que o rodeia, pelas dificuldades, pelas incertezas, pela igreja fechada. Se apoie em Cristo, peça a Deus esse fortalecimento que o Espírito Santo o dará. Por favor, pastor, você pode ler, são dois textos. É Jeremias 17:8 e Mateus 7:25. 17:8. Mateus 7:25. O amor de Cristo, segundo o subtópico. Duas figuras de linguagem são utilizadas na referência ao que o amor de Cristo deve representar ao modo de vida cristão: arraigados e fundados. O amor de Cristo deve estar arraigado em nossas vidas como as profundas raízes de uma alta árvore e fundado como os mais fortes alicerces de um edifício. É o amor que nos sustenta e nos permite fazer coisas que vão além do entendimento. Por amor, um pai abre mão do alimento para ver o filho saciado. Por amor, Cristo doou-se na cruz do Calvário para que todos nós pudéssemos ter vida. Quando somos movidos pelo amor de Cristo, todas as áreas de nossas vidas são impulsionadas a partir desse amor. Desde as ações mais simples até as decisões mais complexas. Todas são mobilizadas e desenvolvidas a partir de uma base de sustentação chamada o amor de Cristo em nós. Amém. Por favor, pastor. Jeremias 17:8. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quanto vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano sequentam não se afadiga nem deixa de dar fruto. Mateus capítulo 7, versículo 25. E desceram chuvas, e correram os rios, e sopraram os ventos, e bateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Eu lembro de quando eu era mais jovem, lá no fundo da minha casa, lá no fundo da casa dos meus pais, tinha um abacateiro. E esse abacateiro, depois de um tempo, suas raízes estavam quebrando a parede, estavam causando fissuras na parede. E por esse motivo meus pais decidiram cortar aquele abacateiro, porque as raízes dele eram tão fortes que não existia nada, nenhuma barreira física que poderia segurá-la. Não existia nenhuma barreira física que poderia reter o avanço daquela raiz. E depois de muito tempo que aquele abacateiro foi arrancado, que aquele abacateiro foi tirado, o banheiro lá de casa entupiu. Aí quando o pedreiro foi lá e abriu
o cano de 100, né? Um cano de 100 é um cano grosso, é bem grosso o cano de 100. E dentro daquele cano estavam as raízes do abacateiro. Ou seja, ele foi buscar água distante. Tinha mais de 10 metros de distância do abacateiro para onde ele entupiu lá, onde a tubulação de água passava. Então, que sejamos como este abacateiro, que sejamos firmados, e como diz a palavra, que nós vamos buscar água, que nós vamos buscar a água que mana lá da cruz, lá daquele manancial que foi, assim que o soldado romano perfurou Jesus Cristo, saiu água. Cristo é o manancial de água. E quando nós temos nossa casa, nossos alicerces firmados naquela rocha, né? O alicerce, as fundações de uma casa são para dissipar as forças que estão ali sobre aquela casa. As energias que estão sobre aquela casa são dissipadas toda naquela fundação. Então que possamos ser como o abacateiro e como a casa firmada na rocha. E nós vamos buscar água lá distante. Nós vamos buscar água onde que aquelas barreiras físicas não possam parar, onde aquelas barreiras físicas não possam reter o nosso avanço. Que nós queremos sempre buscar a presença de Deus, que nós queremos sempre buscar aquele manancial que vem da cruz, e que assim nós teremos nossa fundação firmadas na rocha, e dissiparemos todas as energias, todas as intempéries que vêm, tudo que vem ao nosso redor, e não nos abala, porque nós temos nossas fundações firmadas na rocha. Nossas raízes estão onde que ninguém imagina. A gente só vê aquela copa, né? Quando nós olhamos de cima, nós só vemos aquela copa que está por cima, e nós não conseguimos ver aquela raiz que está firmada, aquela raiz que está buscando sempre as águas do manancial de Jesus Cristo. Glória a Deus. Terceiro subtópico, pastor, vou pedir para o senhor abrir mais uma vez a sua Bíblia lá em Filipenses 2:22. Filipenses 2:22. Como compreender perfeitamente? Esse é o terceiro subtópico, que diz: temos condições de compreender perfeitamente todas as dimensões do amor de Cristo e conhecê-lo em toda a sua essência? Será que podemos ter em nossas vidas toda a plenitude de Deus? Tais propostas se mostram por demais inatingíveis para nossas vidas, não é mesmo? O que Paulo tinha em mente quando as dirigiu como petições ao Senhor. Essas são experiências que precisamos buscar, pois são para todos nós cristãos, mas somente as alcançaremos se buscarmos uma total dependência do Espírito Santo. Por favor, pastor, Filipenses 2:22. Mas bem sabeis qual sua experiência é que se viu como amigo no Evangelho, como filho ao Pai. Glória a Deus. Bom, isso que Paulo pediu para a igreja, não é uma coisa que pode ser demonstrada, não é uma coisa que pode ser mostrada, pode ser exemplificada, mas é uma coisa que deve ser sentida, é uma coisa que nós devemos buscar, é uma experiência de cada um com Deus, né? Então, como a palavra diz, as experiências vividas com Cristo são únicas, não são aquelas experiências que nós podemos botar em nossos currículos, que nós podemos mostrar para o nosso empregador e dizer: olhe, eu vivi tal experiência. Pois a experiência que Deus tem comigo não é a mesma que Deus tem com você. A experiência que Deus tem com você não é a mesma experiência que Deus teve com Paulo. São experiências diferentes. São experiências que precisamos viver. São experiências que precisamos buscar. São experiências que precisamos ansiar no mais íntimo. Precisamos buscar a Deus sempre. Buscar que Deus nos revele o invisível. Que Deus nos mostre o impossível aos olhos carnais. Mas Deus tem o poder de abrir os nossos olhos. Deus tem o poder de mostrar a nós e revelar a nós o que Ele tem de mais maravilhoso. Então busquemos sempre a presença de Deus e busquemos sempre uma experiência mais profunda. Que não nos conformemos com o que nós temos hoje. Não nos conformemos com essa experiência de estarmos aqui só
eu falando e você ouvindo aí na sua casa, mas busque a presença de Deus verdadeiramente. Busque lá no seu quarto estar com Deus, lá no seu íntimo, no seu secreto. Busque procurar a Deus, procure a Deus, procure-o verdadeiramente. Procure nas madrugadas, procure de manhã, procure de tarde, à noite. Não tem hora, não tem momento, não tem lugar. Busque Deus, busque as experiências com Deus, pois Ele revelará para você nos momentos mais incertos, os momentos que você acha que não tem solução, os momentos que você acha que aquilo ali é só coisa natural, mas essas são nossas experiências humanas. As experiências que nós temos aqui na terra são experiências humanas, mas ali também estão inseridas experiências espirituais. Nós precisamos buscar a Deus para Ele nos revelar essas experiências. Glória a Deus. Bom, concluindo aqui a lição, a conclusão diz: nesta lição podemos aprender uma valiosa verdade. É o amor de Deus que impulsiona a igreja em sua missão diária, levar a todos os povos o ide do Mestre amado e manifestar o reino de Deus na dimensão presente. Enquanto vivemos essa verdade, é desenvolvida a nossa confiança acerca do que o Espírito de Deus faz por meio de nós, que vai muito além do que podemos imaginar. Isso permite que todos os que são alcançados pela mensagem tenham a oportunidade de sentir o desejo da salvação, a sede pela vida eterna e a certeza da restauração em Cristo Jesus. Amém. Agradeço a Deus a oportunidade, agradeço ao pastor a confiança e agradeço a vocês por estarem aí assistindo e se dedicando. Paz do Senhor a todos. Inscreva-se no nosso canal, comente, deixe seu like e compartilhe. Somos a ADPB Nova Mangabeira, levantando a bandeira da paz.